Bom dia, graça e paz. E aí? Vamos refletir? Essa manhã eu quero pensar com você aqui. Você já parou para pensar qual é o seu valor? Se alguém fosse falar de você, o que ela poderia falar? Ou vamos dizer ao contrário, o que você diria de você? Eu sou assim. Geralmente nós temos o hábito de olhar mais os nossos defeitos do que os nossos valores, não é verdade? Geralmente acontece isso. E parece que quando você está numa situação, às vezes, de carência ou dessa baixa autoestima, o que mais sobressai na nossa mente é a nossa desvalorização e não aquilo que nós fazemos de bom. Mas, sabe o que Deus pensa de nós? Olha só, Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Deus pensa ao teu respeito? Primeiro, você é amado de Deus. Você tem valor. Você foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E aí, gente, a Bíblia relata que nós temos um inimigo, o próprio diabo, né? Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. E ele vai tentar de todas as maneiras nos destruir, nos desmotivar, colocar em nosso coração, fazer nós pensarmos que nós não somos amados, que nós somos rejeitados, que ninguém gosta da gente, que tudo que acontece é culpa nossa. Sabe aquela pressão psicológica, emocional, que você fala, meu Deus, eu não tenho motivo para estar pensando tudo isso. Mas por que está vindo tanto essa avalanche de pensamento, tudo ao meu respeito de que eu não valho nada? E deixa eu te dizer algo. A tua existência, o simples fato de você existir, já faz com que o diabo te odeie. Você não precisa fazer nada, mais ou menos, você não precisa. O simples fato de você existir já vai fazer com que você vire o alvo dele, porque ele sabe que Deus te ama. Só que uma das situações que as pessoas têm vivido hoje é o seguinte: elas sabem de tudo isso, porém elas fazem com que isso sobressaia na sua vida mais do que o amor de Deus. Nós esquecemos que o amor de Deus, ele nos envolve. O amor de Deus nos cobre. Até o nosso pecado, quando nós o confessamos, a Bíblia diz que são apagados. Deus, ele prova o amor dele para conosco, gente, todos os dias. O simples fato, ou fato, né, maravilhoso dele ter enviado Jesus para morrer por nós. Não, morreu por nós. Não, é muito mais que isso. A morte dele gerou vida em nós. A morte de Jesus gerou esperança em nós. A morte de Jesus trouxe libertação. A morte de Jesus nos faz olhar firmemente para um futuro. E Deus, ele é um pai presente. Eu não sei qual é a situação que você está passando, que você acha que ninguém olha para mim. Às vezes, querido, o próprio Deus permite com que ninguém olhe para a gente mesmo. Sabe para quê? Para ver se a gente acorda, para entender que é Ele que é por nós. Há situações que Ele próprio nos leva para o deserto para falar, Ruth, olha aqui, não depende de ninguém, não, eu estou aqui. Eu quero primeiro que você tenha uma experiência comigo. Depois eu atraio pessoas para perto de você. Mas agora eu vou te levar para o deserto, para você entender que eu sou presente na tua vida e que tudo que acontece ou que vai acontecer depende de mim. Então, querido, não chore.
Ai, fulano não liga pra mim. Ai, todo mundo esqueceu meu celular. Meu celular não toca, ninguém vem na minha... Oh, você tem um pai presente. Deus, Ele quer chamar a sua atenção para dizer para você: ei, acorda. Eu amo você. Você nem imagina o que eu estou pensando a teu respeito. E para sua família então? Se você entendesse qual é o meu plano para você e para a sua família, você estaria sorrindo agora. Você não estaria cabisbaixo. Porque muitas vezes, querido, as situações que nós vivemos é por falta de obediência. Às vezes Deus dá o conselho, não vai por isso, não entra nessa dívida, não entra nesse namoro, não entra... E a pessoa acha que ele é o autossuficiente, acaba entrando. Aí depois vem o turbilhão de problema, de dificuldade, aí começa a culpar alguém, culpa Deus, culpa a família, culpa o irmão, culpa o amigo, culpa a igreja. Mas por quê? Por falta da obediência, da direção, do direcionamento que Deus dá por meio da palavra. Ou às vezes ouve apenas a pessoa que vai falar aquilo que o coração está precisando. E precisando não, está querendo ouvir, né? Porque tem pessoas que assim, elas tampam o ouvido para uma direção que Deus dá verdadeira e acaba abraçando aquela visão que vai encher o coração, que vai satisfazer o desejo. E aí, no futuro, começa a ver que não era nada daquilo. Deus, Ele prova o amor dEle para conosco, por meio de Jesus. Jesus, Ele está vivo. Jesus está vivo. E Ele nos direciona ainda hoje. Sabia? Deus, Ele pode te direcionar no meio da situação que você está vivendo. Deus, Ele pode te direcionar. Mas como está o teu coração? Está inclinado para obedecer ou está endurecido? A Bíblia diz, querido, em Provérbios, que o homem, que muitas vezes ele endurece a cerviz dele, enquanto ele é corrigido, uma hora ele vai ser quebrantado, sem que haja cura. Deus, Ele nos direciona, Ele nos corrige, Ele nos orienta, Ele nos ama. Isaías, se eu não me engano, acho que capítulo 37, diz assim, o rei falando, né? Foi para minha paz que tanto sofri. Deus, Ele nos leva por situações onde Ele amassa o barro, aonde Ele vai tirando todas as pedrinhas do barro para poder formar um vaso de honra. E Deus, Ele está te moldando para que você seja um vaso de honra. Permita Deus te abençoar, permita Deus te guiar, permita Deus direcionar a sua vida. Deus, Ele te ama. Não há nada, assim como não há nada que a gente faça para o diabo, para o nosso inimigo, nos atingir, nos odiar, levantar calúnia, levantar pessoas contra nós. Deixa eu dizer um negócio também. Não há nada que você faça muito para Deus ou pouco para Deus para que Ele te ame mais ou menos. Ele simplesmente te ama. E o amor dEle salva, o amor dEle cura, o amor dEle liberta. Permita ser amado por Deus essa manhã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.